Vamos resolver essa questão. É a questão número 6 da apostila, no capítulo 4, primeiro módulo, tá? Da apostila de física. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: um míssil é disparado verticalmente para cima, ou seja, a direção é vertical e o sentido é para cima, com uma velocidade inicial de 5 vezes 10 a 2 metros por segundo. Bom, aqui nesse 5 vezes 10 a 2, notação científica, esse 5 vezes 10 a 2 a gente sabe que significa os 5 e 2 zeros do lado. Então, isso aqui a gente sabe que são 500 metros por segundo. E considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como a gente sempre costuma considerar. Vamos calcular, então, a altura máxima alcançada, o tempo para atingir essa altura máxima, a velocidade do míssil 60 segundos depois e o tempo, ou seja, quando ele estiver a 10 km de altura. Bom, vamos resolver primeiro a letra A. A letra A pede a altura máxima alcançada. Para resolver cada uma dessas questões, a gente precisa usar as nossas equaçõezinhas da cinemática. Vamos relembrar. São essas equações aqui, ó. Na horizontal, a gente tem uma equação só, porque na horizontal a gente tem um movimento de velocidade constante. Sempre lembrar disso. Se eu tenho velocidade constante, não existe aceleração. A única equação que a gente conhece sem aceleração é essa daqui. Para facilitar a nossa vida, a gente sabe que a velocidade, nesse caso, é a velocidade em x. E a velocidade em x vai ser igual em todos os pontos. Ou seja, se ela é igual a todos os pontos, eu também posso dizer que ela é igual à velocidade no começo. Então, a gente vai deixar o v, ao invés de ser simplesmente um vx, a gente vai deixar v0x, que é a velocidade na horizontal e no início. V0x, o 0 significa no início, x significa na horizontal. A gente vai trabalhar com essa equação, sempre nessa forma, para deixar o mais simples possível na hora de aplicar nos exercícios. Bom, e essas aqui são as equações na direção vertical, ou seja, onde existe a aceleração, e a aceleração a gente conhece como a gravidade, e a gente aproxima ela. Normalmente a gente trabalha ela como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Não necessariamente ela vai ter esse valor, mas se não tiver esse valor, vai ter um valor muito próximo a esse. Enfim, a nossa questão, voltando, é essa aqui. Eu quero saber a altura máxima alcançada pelo míssil. Bom, a altura, a gente já imagina que seja um ΔS, ou seja, uma trajetória. Só que, como a gente está falando de altura, é trajetória na direção vertical. Então, a gente chama de ΔSY. Eu não vou colocar H de altura ou só Y para não dificultar na hora da gente procurar nas equações. Então, a gente está procurando ΔSY. Quero saber quem é esse cara aqui. Bom, até aí, a gente vai procurar nas nossas equações aonde existe ΔSY. Bom, nas nossas equações, ele existe em dois lugares, nessa equação e nessa. Na equação da posição e na equação de Torricelli. Mas tem um problema. Nessa equação aqui, o tempo também aparece. Mas eu não sei quando o míssil chega lá em cima. Como assim? Vamos fazer um desenho para ficar um pouco mais claro. Vamos imaginar que a gente tem um míssil sendo jogado, sendo lançado para cima, com uma velocidade inicial de 500 metros por segundo. Eu tenho essa velocidade inicial de 500 metros por segundo. A gente sabe que ele vai ser lançado para cima, vai chegar num ponto mais alto e vai cair. Bom, a pergunta é a altura máxima, ou seja, quanto vale isso aqui? Esse ΔSY aqui é o que eu quero saber. E o problema, como eu tinha falado antes, é que nessa altura eu não sei quanto tempo
o míssil leva para chegar na altura máxima. Então, aí a gente tem um problema com a equação da posição, que é essa daqui. Que além de não ter o ΔSy, que é o que o exercício pede, eu não tenho tempo. Então, essa equação aqui já está fora de questão. E a gente vai usar essa equação de baixo aqui, que é a equação de Torricelli. Vamos repetir a equação aqui, para a gente conseguir ver melhor isso acontecendo. Bom, a equação é velocidade em y ao quadrado é igual a velocidade inicial em y ao quadrado. Isso mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔSy. Bom, para facilitar a nossa notação, o ΔS ele é uma coisa variável, ou seja, ele é uma altura. Então, daqui até aqui eu tenho uma altura, daqui até aqui eu tenho outra altura, mas daqui até aqui eu tenho a altura máxima. Então, ao invés de chamar simplesmente ΔSy, eu vou chamar ele de ΔSym, que é o ΔSy máximo, ok? Então, vamos continuar daí. Primeiro, a gente precisa saber o que acontece com o míssil quando ele chega na altura máxima, que é o que o exercício pediu. Quando ele chega na altura máxima, o que acontece? Ou seja, quando ele chega nesse ponto aqui. Bom, ele estava subindo com uma velocidade para cima, até que ele chega no ponto mais alto e para. Ou seja, a velocidade dele aqui é 0. Mas a velocidade dele na horizontal ou na vertical? Bom, a gente pode ver esse movimento como sendo um movimento puramente vertical. Então, esse V eu posso escrever simplesmente como V igual a 0, ou eu posso chamar ele de VY igual a 0, porque foi a velocidade na vertical que parou. Ah, professora, mas não existe velocidade na horizontal. Então, isso não é redundante? Sim, é um pouco redundante, mas a gente usa o VY para ficar claro que foi a velocidade na vertical, que foi o movimento na vertical que parou, e a velocidade na vertical, que é igual a 0. Tá bem? Então, vamos continuar. Bom, a gente precisa saber o que acontece. Vamos lá. O que acontece no ponto mais alto. E sabendo o que acontece no ponto mais alto, a gente reescreve essa equação. Bom, no ponto mais alto eu sei que a velocidade em y, isso aqui é só um sujinho, tá? Ignorem isso aqui. No ponto mais alto, a velocidade em y é 0. 0 quadrado igual a 0, pode colocar 0 se quiser, de uma vez. Isso é igual à velocidade inicial em y. Qual era a velocidade inicial em y? Ou seja, no movimento para cima. Qual é a velocidade inicial? É 500. Então, eu posso escrever esse 500 ao quadrado. Isso mais 2 vezes a aceleração da gravidade, nesse caso, a aceleração que existe, a aceleração da gravidade, e a gente está considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes 10, vezes ΔSy. Mas não é simplesmente um ΔSy, porque eu quero saber o que acontece no ponto mais alto. E no ponto mais alto, eu vou ter a altura máxima, ou seja, o ΔSy máximo. Então, tem uma diferença. Por quê? Que diferença é essa? Porque o ΔSy, ele é uma altura qualquer, é uma altura genérica. Mas o ΔSym é a altura máxima que eu quero descobrir agora. Então, vamos continuar. Bom, a gente tem aqui, o exercício ele não deu simplesmente 500. Vocês devem lembrar que o exercício deu 5 vezes 10 a 2. Se vocês quiserem usar essa notação aqui, ao invés de usar a notação 500, não tem problema. Também dá para usar, fica assim, ó. 0 ao quadrado igual a 0. Vou botar só o 0 aqui embaixo. Aí eu teria 5 vezes 10 ao quadrado, isso tudo ao quadrado.
Posso usar isso tranquilamente. Vou continuar, aliás, para a gente poder treinar um pouquinho de notação científica, que é sempre bom. Aqui, no caso da gravidade, a gente tem um problema. Eu coloquei o mais aqui que estava na nossa equação. Mas vamos parar para pensar no que a gravidade está fazendo, no que essa aceleração gravitacional está fazendo com o movimento. O meu míssil está subindo e a gente sabe que ele sobe até parar e começar a cair. Então, a aceleração que existe nesse movimento, ela não é uma aceleração que ajuda o movimento, é uma aceleração que atrapalha. Então, se ela atrapalha, esse mais aqui, ele vira um menos. Tem que ficar de olho sempre nessa relação. A aceleração no movimento está ajudando ou está atrapalhando ele? Se ela está ajudando, então é mais. Se está atrapalhando, então é menos. No nosso caso, está atrapalhando, ou seja, está freando o nosso míssil, então ela é menos. Isso menos 2 vezes 10, 20, vezes o nosso ΔS y máximo. Bom, vamos continuar aqui. 0 é igual. Aqui a gente vai fazer, a gente vai tirar do parênteses, usando uma propriedade matemática, que é o seguinte: se eu tenho um parênteses e aqui dentro tem um produto, a potência que está aqui do lado de fora do parênteses vai para dentro de cada um dos fatores. Como? O 5, ele sai ao quadrado, multiplicando o 10 que estava ao quadrado e vai ficar ao quadrado também. Isso significa que eu vou ter um 10 elevado a 2 vezes 2. Isso menos 20 vezes ΔS ym, só repetindo. E aqui, continuando, eu vou pegar toda essa parte aqui, que está aqui negativa, eu vou jogar para o outro lado positiva. Então, ela estava aqui menos, ela vem mais 20 vezes ΔS y máximo igual a 5 ao quadrado, 25, vezes 10 elevado a 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, isso é igual a 10 elevado a 4. Agora, eu posso pegar esse 20 que está aqui multiplicando o ΔS e trazer ele para o outro lado, dividindo. Isso sempre na intuição de isolar a minha incógnita de um lado só. Então, eu vou ter ΔS y máximo igual a 25 vezes 10 elevado a 4 dividido por 20. Bom, e essa divisão aqui a gente pode fazer na calculadora ou pode fazer aqui. Eu vou colocar a resposta direto. Aqui a gente vai ter, eu vou manter o 10 a quarta e vou dividir 25 por 20. E a gente vai ter 1,25 vezes 10 elevado a 4. Bom, quanto vale isso? Se eu pegar essa notação científica aqui e abrir para saber quanto vale esse número, eu posso, mas como eu faço isso? Vamos lá, ΔS ym vai ser igual, se eu tenho um 4 aqui em cima do 10, significa, e esse 4 é positivo, claro, significa que a vírgula vai andar para a direita 4 casas. Ou seja, ela vai andar 1, 2, 3, 4. Ou seja, vão aparecer 2 zeros aqui nessas outras 2 casas. Então, isso aqui fica 1, 2, 5, 0, 0. Ou 12.500 metros. Ou a gente pode dizer que isso aqui são 12,5 km. Lembrando que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros.